perdoando as nossas falhas, pois somos pecadores, somos falhos. Tu sabes, Senhor, som de todos os corações, sabe, Senhor, Deus, das nossas necessidades, dos nossos pensamentos, dos nossos atos, de tudo, Senhor, que temos feito, não tem agradado a Ti, ó Deus. Queremos colocar na Tua presença, Senhor. Que o Senhor, misericordioso, possa estar perdoando cada um dos nossos pecados, cada um dos nossos defeitos, dos nossos falhas. Que o Senhor use misericórdia para com os teus filhos, Pai. Que o Senhor seja misericordioso para com cada um de nós e nos dê sabedoria e discernimento, Pai, para que saibamos como nos desviar, Senhor, dos nossos caminhos, nos desviar do pecado, nos desviar de tudo que não te agrada, Senhor. E louvamos e te bendizemos, Senhor Deus, porque cremos, Senhor, que Tu és misericordioso para nos perdoar, por isso te louvamos, por isso somos gratos, por isso rendemos a Ti as nossas gratidões, Senhor Deus. Que o Senhor possa perdoar todos os nossos pecados, que o Senhor possa nos abençoar, que nos encher pelo Espírito Santo, que o Senhor possa nos instruir cada dia mais nos teus caminhos, Senhor. Caminhos esses de verdade, caminhos de paz. Que o Senhor seja misericordioso para com todo Israel, Deus. Em nome de Jesus, que nós oramos, pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo, este Salmo de número 103. Salmo de número 103. É um salmo que tem um salmo dentro do salmo. É interessante, porque é como se tivesse 3 salmos dentro de um próprio salmo. Vamos ler todos juntos em uma só voz, salmo de número 103. Convido aqueles que puderem ficar de pé e leremos todos em uma só voz o salmo que tem por título A Misericórdia de Deus. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece,
e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, e fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Possamos ter esse mesmo sentimento do salmista, de bem dizer o nome do nosso Senhor. E com este sentimento de bem dizer, de louvor e adoração, vamos aos louvores do nosso irmão Apolinário. Pajé, essa foi uma pegadinha, Pajé. Eu pensei que tu ia cantar comigo. Graça e paz, irmãos. Amém. Tem uma canção que eu só conhecia, nunca toquei, nunca cantei, e resolvi escutar e aprender hoje. Eu mandei para o Pajé e ele, para o pastor, e ele disse que conhecia. Louvemos ao Senhor, a igreja conhece. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoramos o seu santo nome, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, cantemos. Ao Senhor, adoremos seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, Ele é digno de louvor, excelso, supremo, muito digno de louvor, excelso, supremo, muito digno de louvor. Hosana, Hosana ao nosso Deus. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Deus. Isso é a nossa vida, com motivo de louvor.
nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos uma vida de grande salvação. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Ficou meio assim. Eu canto no ritmo, a igreja canta no outro. Na próxima a gente vai fazer bem melhor. Ele me pegou desprevenido. Qual pajéu aí? Que eu não programei nada assim. Canção. Grande é o Senhor. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Grande, Senhor. Grande é o Senhor, digno de louvor, na cidade.
teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Bem forte. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Amém. O próximo vai ficar bem legal. Os irmãos podem sentar. Nesse momento, eu passo essa palavra às auxiliadoras. Graça e paz, irmãos. Palavra do Senhor, no livro de Salmos, capítulo 105, versículo 1 e 2, diz: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos o
Neste momento vamos cantar um hino ofertório, hino de número 62. Hino de gratidão. No decorrer deste hino, convido o diácono Narciso possa recolher assim as ofertas. Graças te dou por tudo que me deste. Olha aí. Graças te dou por tudo que me deste. Primeiro a salvação em Deus. Foi no tom errado. Um tom mais baixo. Graças te dou por tudo que me deste. Vamos abrir novamente nossas Bíblias, agora desta feita em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus, capítulo 4,
versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus iluminação e agradecendo também pelas bênçãos que o Senhor tem nos derramado. Amém? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, louvado, exaltado seja o teu santíssimo nome. Nós te agradecemos pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. Te agradecemos e somos gratos, Senhor Deus, pelas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito, pelo pão de cada dia, pela nossa moradia, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, pois o Senhor tem nos mantido, o Senhor tem nos sustentado até então, nos dado saúde, nos dado paz, nos dado liberdade, Senhor Deus, para estar aqui e te cultuar, Senhor Deus, te adorar. Obrigado, Senhor Deus, que nos ilumina nesse instante, para que possamos, ó Deus, entender com mais clareza, Senhor Deus, as tuas palavras. Que nós venhamos, ó Deus, a ser iluminados pelo teu Espírito Santo e edificados também, ó Deus. Que a tua palavra, Pai, faça morar em nossos corações. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e assim te oramos. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias em Lucas. Lucas capítulo 15. Vamos dar uma pausa na série de exposição em Malaquias e vamos para Lucas. Lucas capítulo 15. Um texto muito conhecido, um texto profundo e que todos conhecem. Lucas capítulo 15, versículo do 11 ao 32. A parábola do filho pródigo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi ele e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhes um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens,
como meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. A passagem do filho pródigo, essa parábola, ela é muito conhecida pela sua mensagem. O filho pródigo nos fala aqui do filho retornando à casa do pai. Mas essa mensagem não se refere apenas ao filho mais novo, como o próprio título coloca, parábola do filho pródigo, onde pródigo quer dizer justamente generoso, gastador, esbanjador. Mas é uma mensagem que se refere também ao filho mais velho. E principalmente, irmãos, essa passagem se refere ao amor pródigo de Deus, ao amor generoso do Pai. Portanto, seria melhor dizer que essa parábola é a parábola dos filhos pródigos, ou a parábola do amor pródigo de Deus, do amor generoso de Deus. Geralmente é o filho mais velho nas nossas famílias, a família, enfim, que é o mais responsável. Geralmente é o que segue as regras da família, é o que obedece os pais, é o que faz tudo certinho, enquanto o filho mais novo, geralmente é o mais rebelde, é o mais irresponsável, é o que não pensa muito nas consequências dos seus atos, é aquele que enfrenta a autoridade do seu pai. Claro que isso não é uma realidade, geralmente e necessariamente não é assim. Mas para entendermos esses versículos, irmãos, queremos aqui realmente dizer, precisamos analisar o contexto dessa parábola. E o contexto dessa parábola encontra-se no versículo 1 e 2 desse capítulo 15. Capítulo 15, no versículo 1 e 2, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Primeiro, observamos que Jesus aqui reuniu dois grupos diferentes, dois grupos de pessoas distintos, para uma conversa. De um lado estava ali publicanos e pecadores, e do outro lado estava lá os judeus, eram os escribas e fariseus, a elite judaica. Isso já nos remete a entender que quando Jesus fala sobre o filho pródigo, ele identificava o filho pródigo com os publicanos e os pecadores, aquela parte daquele grupo. E o filho mais velho, ele falava justamente daqueles que estavam no outro lado do grupo, que eram os escribas e os fariseus. É interessante na forma como Jesus atrai aqui o público, irmãos. Toda vez que Jesus chegava em algum determinado local, atraía multidões. Tanto os religiosos iam ver Jesus, como pessoas que não tinham nada a ver com religião, que não tinham nenhum sentimento de religiosidade, mas iam ouvir o que aquele homem ia dizer. Sempre buscavam ouvir o que Jesus iria dizer. E os filhos mais velhos não gostavam como Jesus se comportava diante dos filhos mais novos, aqueles rebeldes, os irresponsáveis, os pecadores. E nessa conversa, junto com esses grupos distintos, diferentes de pessoas, Jesus aqui conta três parábolas, três histórias interessantes, principalmente para corrigir a visão distorcida dos escribas e dos fariseus, quanto ao amor de Deus que Deus tem aos perdidos e aos indignos. Então, na parábola dos irmãos, ele simboliza aqui que o irmão mais velho ficou fora da festa, porque ele não aceitou a ideia que o indigno, o pecador, pode ser amado e perdoado. Ele não aceita essa ideia. Todas essas três parábolas abordam o mesmo tema, que é o amor generoso de Deus, que ele procura incansavelmente o perdido. Em ambas as parábolas mostra Deus se alegrando ao ver os seus filhos perdidos sendo encontrados. Nessa parábola, em busca dos filhos perdidos, porque o filho mais velho também estava perdido, temos três personagens: o filho mais novo, o filho mais velho e o pai amoroso.
Vamos observar cada um desses personagens e o que nós podemos aprender com cada um deles. Primeiro aqui é o filho mais novo, o caçula, não é? A pródiga jornada desse filho caçula. Do versículo 11 ao versículo 24 fala da história dele. O personagem do filho mais novo passa por um processo interessante e podemos resumir em 4 fases a jornada ostentadora desse rapaz aventureiro. Primeira coisa que podemos notar é que ele era feliz, mas ele não sabia. Aquele filho vivia na casa do seu pai, tinha comunhão com seu pai, tinha carinho do seu pai, tinha um conforto da casa do seu pai, nada faltava para ele, porque ele tinha casa, ele tinha comida, ele tinha roupa lavada, tudo que ele precisava estava na casa do seu pai. E além disso, tudo que era do pai era dele também. Ele vivia cercado de bênçãos. Porém, certo dia, aquele jovem sentiu uma insatisfação. Começou a se desgostar de tudo aquilo que ele via. E se achou triste dentro da casa do seu próprio pai. A insatisfação, irmãos, é a tola ideia de que o mundo pode nos oferecer felicidade melhor, de que Deus está nos proibindo de experimentarmos algumas coisas que nós merecemos. Ele queria algo a mais, algo que satisfazesse os desejos do seu coração. Ele queria algo que satisfazesse coisas que estavam faltando ali. Olhou ao mundo ao seu redor, havia muitas coisas diferentes, muitas coisas atraentes, muitos prazeres que o mundo pode oferecer, e no seu íntimo ele desejou conhecer como é viver nesse mundo de meu Deus. Ele tinha direito de pegar o terço da herança do seu pai, mas essa parte só poderia ser tomada depois da morte do seu pai. E aquele filho deseja mais seus prazeres do que a presença do seu pai. Isso é muito interessante. Estava mais interessado em curtir a vida do que agradar o seu pai. Preferia um pai morto e adiar o desejo de experimentar os prazeres desse mundo. Então ele pede ao pai a parte da herança. E sem nenhuma resistência, o pai atende o pedido do seu filho. Ele fica com a herança. Não bastando ter a herança em suas mãos, a herança do seu pai, ele desejou esbanjar, demonstrar que estava rico, que tinha dinheiro, que estava ali com a sua herança. E partiu para ostentar toda a sua herança. Pagar o preço pelos prazeres que o mundo pode oferecer. Como o pessoal nos dias de hoje diz o seguinte, né? Ele foi viver o hoje como se não houvesse amanhã. Então ele decidiu se aventurar nesse mundo, o mais longe possível do seu pai, para que talvez o seu pai não soubesse nem o que ele estivesse fazendo. A segunda coisa que podemos notar é que à medida que ele se distanciava do seu pai, ia mais longe daquele lugar, ele se alimentava de uma falsa alegria. Esse país distante que fala aqui nessa passagem é um símbolo do mundo dos prazeres. Talvez no começo ele fosse como aqueles jovens que nunca foram para uma capital e de repente, quando eles chegam na capital, ficam admirados com os prédios, com aqueles arranha-céus gigantescos. Ou talvez alguém que nunca foi para uma praia, nunca foi ver o mar, e de repente quando chega no mar, observa e fica emocionado com tudo aquilo que ele vê. Eles estavam fascinados com aquelas festas, com os amigos, com os prazeres, tudo isso porque ele tinha o que oferecer, ele tinha dinheiro em suas mãos, ele tinha uma herança para gastar. Cada gota de prazer ele bebeu, toda a alegria momentânea que o mundo podia oferecer para ele, ele usufruiu. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos ao seu redor. Enquanto estava sendo explorado, ele era o centro das atenções. Porém, o pecado, meus queridos, é uma fraude. Promete vida, mas ele paga com a morte. Promete liberdade, mas ele escraviza. Promete felicidade, mas deixa um imenso vazio na tua alma, no teu coração.
E nessa corrida desenfreada, desesperada, né, por prazeres, todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza, toda a sua herança foi embora. Quando não tinha mais o que oferecer, irmãos, ele percebeu que aqueles que eram seus amigos não eram mais os seus amigos. Abandonaram a ele. O que não era mais o centro das atenções. Aos poucos, a sua mesa, que estava cheia de amigos, estava vazia. O seu bolso, que estava cheio de dinheiro, ficou vazio. Seu estômago, que estava empanturrado de comida, estava vazio. O que lhe restou foi a angústia. O que lhe restou foi vazio. Foi o desespero. A terceira coisa que podemos notar é que ele percebeu quanto era infeliz longe do seu pai. A terceira fase da jornada desse rapaz é que quando chegamos aqui nós chamamos de o fundo do poço. Essa é a terceira fase, o fundo do poço. Sabe quando a pessoa experimenta tudo que esse mundo pode oferecer de prazeres, do máximo de prazer possível, drogas, mulheres, homens, todo tipo de prazer, mas chega uma hora que o que vai lhe restar é apenas o vazio. E na verdade você se encontra em um grande poço de lama, sozinho, pedindo ajuda, mas ninguém está lá para lhe ajudar. Você suplica, mas ninguém te escuta. E a desgraça só é acompanhada com mais desgraça. Como diz aquele ditado, né? Desgraça pouco é bobagem. Ou aquele que diz, se está ruim não reclame, porque vai piorar a situação. E foi o que aconteceu com aquele rapaz. Quando toda a riqueza, toda a herança dele acabou, o que veio e o que sobreveio para aquele país? Uma terrível crise naquele país em que ele estava. Onde ele estava, aconteceu uma terrível fome. Além de perder tudo, irmãos, ele não tinha nada mais para comer. Ele não tinha mais nada mais. Para tentar se alimentar, ele foi trabalhar em chiqueiro de porcos. Irmãos, para um judeu, trabalhar com porcos era a coisa mais humilhante. Era o serviço mais humilhante, porque o porco era um animal que era proibido para os judeus. Era um animal imundo. E ele foi trabalhar com porcos, um trabalho mais humilhante que tinha. Sua fome era tão grande que ele babava pela comida dos porcos. As alfarrobas são como vagem de algarobas, não sei se os irmãos sabem, né? Mas é mais ou menos como as algarobas. E ele sentia a necessidade, a vontade de comer aquelas alfarrobas. E nessa vida, meus amados, nós temos aqui 3 inimigos mortais. O primeiro inimigo deles é o diabo, que é o enganador. Ele engana nós. O segundo aqui é a nossa carne. O nosso segundo inimigo é a nossa própria carne, ou seja, nós mesmos. Nós mesmos, que leva ao pecado, e o pecado é uma fraude. E o terceiro inimigo é o mundo. Esse mundo, esse sistema que nos rege. Esse sistema é pura ilusão. Esse mundo não passa de pura ilusão barata, irmãos. O que ele tem a oferecer não compensa. O salário de viver nesse mundo é a morte. A quarta coisa que podemos notar é que ele reconhece a sua infelicidade. E ele entendeu que nada daquilo que ele foi atrás, nada daquilo que ele poderia usufruir desse mundo, ele conseguiria ter felicidade. Antes que tudo ele pudesse viver na casa do seu pai. E essa é a última fase do filho esbanjador, a volta da casa para o pai. Ele volta para casa, ele volta para o pai. Quando ele chega ao fundo do poço, ele cai em si mesmo e se arrepende, toma uma decisão. Olha só, ele se arrepende, mas ele não fica só arrependido, ele não fica só no remorso, ele toma uma decisão. E qual é a decisão dele? Ele volta para o pai. Ele reconhece a sua insignificância, ele reconhece o seu estado de imerecimento. O que lhe restava era apenas a misericórdia do pai. Para sua surpresa, olha só, quando ele volta para a casa do pai, ele descobre que o seu pai estava fazendo o quê? Lhe esperando, os seus braços abertos.
esperando o seu filho. E quando o pai avistou aquele filho que estava perdido, aquele filho de longe, ele foi correndo e o abraçou, beijou, festejou a volta do filho pródigo, a volta do filho que estava perdido. Aqui nós vamos ver outro personagem dessa parábola, que é o filho mais velho. Ele era responsável, era um filho obediente, irmãos. Não gastou nada da herança do pai, porque também não pegou essa herança. Na vida, não vivia nas orgias que o irmão passou, não vivia nas farras, nunca envergonhou o seu pai, sempre estava ali na casa do seu pai, trabalhando para o seu pai, mas também se encontrava perdido, meu irmão. Vejamos um pouco sobre esse filho mais velho, que ele esbanjava autojustiça, ele se achava melhor do que os outros, melhor do que seu irmão, ele se achava o cara. O filho mais velho, ele desobedeceu os dois primeiros, os dois mandamentos, que é o resumo da lei. Ele desobedeceu o amor a Deus e amor ao próximo. O resumo da lei é esse: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E o filho mais velho quebra esse mandamento, porque ele não amava o seu pai, que representa aqui Deus, e nem amava seu irmão, que representa quem? O próximo, o outro. Ele não perdoou o seu irmão, ele não perdoou o pai por ter recebido o seu irmão esbanjador, e nem perdoou seu irmão pelos erros que ele cometeu. O filho mais velho confiava nos seus próprios méritos. Ele enxergava muito bem o pecado do irmão. Isso é interessante. Ele enxergava muito bem o erro do irmão. Mas ele não enxergava os seus próprios pecados. Condenava o seu irmão pelas atitudes dele, as atitudes erradas dele. Se dizia ser um modelo de filho. Olha, eu sou um filho irresponsável, um filho obediente, é assim. E Jesus sabia muito bem que os fariseus estavam ouvindo aquela história. E eles definiam o pecado e as atitudes exteriores, e não as atitudes íntimas. Eles eram orgulhosos de si mesmos. O filho mais velho estava com um pai, mas ele não se sentia livre, meus irmãos. Ele se sentia como um escravo naquela casa. Ele obedecia o seu pai, não porque ele amava o seu pai, mas ele obedecia por medo, ou simplesmente para receber elogios de Deus, ou do pai, no caso. Fazia as coisas certas com a motivação totalmente errada. O verbo grego usado aqui no versículo 29 significa literalmente servir como escravo. Ele servia o pai como um escravo. E aquele filho nunca soube o que é ser um filho de verdade. Nunca experimentou o amor do pai. Estar ali na casa do seu pai era uma obrigação para ele. Era um fardo a carregar. Ele se sente sufocado como um escravo sedento por liberdade. O filho mais velho estava ali com o pai, mas ele não desfrutava dos bens do pai. Aquele filho viveu toda a sua vida com o pai, sem festejar com seus amigos. Nunca nem comeu um bode, um cabrito. Quando ele pede ali, ele nunca comi um cabrito com meus amigos, meu pai. Mesmo quando tudo aquilo que estava ao seu redor era dele também. Ele estava presente, mas sem alegria. Ele estava lá, mas sem prazer, sem festa. Quando ele podia ter tudo isso, mas a aparência de um bom menino, de bom comportamento, deveria permanecer. O filho mais velho se sentia melhor do que o seu irmão. Se ele prestava, só ele prestava. Só o irmão mais velho é que prestava, irmãos. O pai e o irmão é que estavam errados. Ele era o único que era perfeito, era o único que não tinha pecado, era o único que era santo. E essa santidade discriminatória terrível exalava daquele filho mais velho. Seu coração estava tão amargo que para ele não tinha perdão para aquele que falhou, para aquele que errasse. Não havia restauração para ninguém, para aquele filho mais velho. O filho mais velho se sentia injustiçado pelo pai. Além de não perdoar o seu irmão, ele acusa seu pai de ter sido injusto com ele,
só porque o pai perdoou o seu irmão mais caçula, o seu irmão caçula, o seu irmão pródigo. Ele se achava mais merecedor de qualquer outra pessoa. O filho mais velho se sentia, irmãos, incapaz de perdoar. É interessante como ele fala do seu irmão para o seu pai. Ele diz assim: esse teu filho, observe, ele diz, esse teu filho, há uma distância. É como se ele rejeitasse aqui o parentesco. Esse mundo aí que tu chama ele de filho, é uma expressão de desprezo. Ele via o seu irmão como um inimigo. O filho mais velho não enxergava o seu próprio pecado. O ódio era tão grande contra o seu irmão que ele não via o seu próprio erro, irmãos. Esse ódio, esse desprezo não é menos grave que o pecado de abandonar o pai e esbanjar as riquezas lá fora no mundo. A falta de amor é um pecado tão grave como o pecado de uma vida imoral, de uma vida libertina, irmãos. O filho mais velho perdeu a comunhão com o irmão e com o pai. Quando uma pessoa guarda rancor no seu coração, ódio no seu coração, irmãos, aquela raiva amargurada no seu coração, no coração pelo irmão que falhou, automaticamente também se perde a comunhão com o pai. O filho mais velho diz: esse teu filho, mas o pai corrige e diz: ele é teu irmão, esse é o teu irmão. O filho mais velho se recusa a fazer parte da festa do pai, que o pai preparou para o filho mais novo. Essa parábola termina com o filho perdido no mundo, voltando para a casa do pai, e o filho que estava na casa do pai, deixando de participar da festa que o pai preparou para o seu filho mais novo. O que estava fora entra para a festa, e o que estava dentro fica fora da festa. Aquele que é humilhado, como a própria palavra diz, ele será exaltado. Assim o filho mais novo foi humilhado, mas também foi muito bem recebido. O filho mais velho é confrontado, mas ele não se humilha. É interessante como todos se alegram nessa parábola, mas o único que não se alegra nessa parábola é quem? O filho mais velho. E agora nós vamos ver o personagem principal dessa parábola. O personagem principal não é o filho mais novo, não é o filho mais velho, mas o personagem principal aqui é o pai. Para ser sincero, essa parábola não deveria ser chamada parábola do filho pródigo, mas a parábola do amor pródigo do Deus Pai, né? Do pai que perdeu os filhos, os dois filhos perdidos. Deus sempre está ali buscando seus filhos perdidos, irmãos. Não é porque você está caído que Deus desistiu de você. Ele não desiste de esperar os que estão longe dele, nem existe de insistir com aqueles que querem entrar na festa. O Pai esbanja seu amor, Ele é generoso no seu amor, é tão generoso o seu amor que todos que estão ao seu redor são iluminados por Ele. E tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho. Quem é esse Pai amoroso, irmãos? É Deus que insiste em procurar o perdido. Nas 3 parábolas desse capítulo em Lucas, Cristo fala do amor desse Deus, pois o bom pastor procura a sua ovelha perdida, a mulher busca a sua moeda perdida e o pai espera pelo seu filho perdido. Deus não desiste de nós. Quem é o Pai amoroso, irmãos? É Deus que nos dá a segunda oportunidade. O pai corre ao encontro do seu filho, irmãos, o seu filho mais novo, e sai para conciliar com o filho mais novo, mais velho, na verdade. Para ambos ele oferece ali uma segunda chance para o filho mais novo, uma segunda chance para o filho mais velho, uma outra oportunidade para recomeçar a vida. Quem é esse Pai amoroso, irmãos? É Deus que perdoa os perdidos, que se volta para Ele. Antes de terminar sua confissão de pecado, o pai já tinha dado ordens para honrar o seu filho, o filho mais novo, restaurar sua aliança, fazer uma festa de restauração.
Deus perdoa os nossos pecados e lança esses pecados pelo mar do esquecimento. Ele não vai jogar na sua cara aquilo que fizemos no passado, irmãos. Quando Deus nos perdoa, Ele nos coloca num lugar de honra. Quem é esse Pai amoroso, irmãos? É o Deus que faz a festa quando os seus filhos perdidos voltam ao lar. O destaque dessa história, dessa parábola, irmãos, não é a alegria do filho mais novo ao voltar para o lar, mas é a alegria do pai que recebeu esse filho perdido. Toda vez que um filho perdido volta para a casa do pai, uma festa no céu, irmãos. O que podemos aprender com essa parábola? Primeira coisa, o filho caçula representa ali os pecadores e os publicanos, o outro grupo, né? Um grupo lá. Ou seja, você que está distante de Deus, esse é o filho mais novo. Não sei qual foi o motivo que talvez se afastou de Deus, da insatisfação de servir a Deus, de trabalhar na casa de Deus. Deus não te priva de felicidade alguma, irmão. O que o mundo pode te oferecer é passageiro, é transitório, é supérfluo, perto da felicidade que o Pai pode te oferecer. Você pode estar muito distante de Deus, você achar que talvez não tem mais volta, não tem como voltar, que Deus não vai te aceitar do jeito que você está aqui agora. Qual é a sua terra distante? Seria então o seu coração? A sua terra distante seria o seu computador? Seria o seu smartphone? Seria a televisão? Seria as redes sociais, o Instagram, o YouTube? Um mundo onde você tenta se esconder de Deus para curtir os prazeres do seu pecado ali. É esse país distante. Essa terra distante é todo lugar em que você pode ser feliz sem estar na presença de Deus. No início você pode encontrar uma terra de encantos, uma terra cheia de amigos, amores, paixões, mas no fim das contas vai sobrar apenas o gosto amargo na sua boca, o vazio na alma, irmãos, uma terrível solidão em seu coração. Talvez você ache atraente as coisas do mundo, talvez você ache atraente o que o mundo pode oferecer, os prazeres que ele pode te oferecer. Então você pode beber todas as taças de prazer que esse mundo pode oferecer. Você foi ao fundo na busca por felicidade, porém quando você se deu conta, tudo foi uma ilusão, o pecado era uma fraude, o diabo te prometeu prazeres, mas tudo que ele te deixou foi um imenso vazio na tua alma. Ele te prometeu vida cheia de encantos e joga você no chiqueiro de porcos. Todo pecado leva à podridão, irmão. Hoje você olha fotos indecentes com pensamentos impuros. Amanhã você vende as impurezas à fornicação. Hoje é apenas um cigarro, é um trago. Hoje é apenas uma dosezinha. É uma cheirada de pó. Amanhã é uma escravidão cruel. Hoje é apenas uma festa. Hoje é apenas uma balada. Hoje é apenas uma madrugada com os amigos. Mas amanhã é uma alma vazia. É um coração seco. É uma vida totalmente longe de Deus. Talvez você estivesse tão distante que ficou ali anestesiado, né? Perdeu o bom senso, perdeu o sentido das coisas. Aquele jovem se lembra da casa do seu pai e reconhece da sua podridão, do seu merecimento. Ele se arrepende e admite o seu fracasso. Ele coloca um ponto final na sua queda, no seu pecado e toma a decisão de voltar para a casa do pai. O arrependimento do filho perdido não pede nada além de misericórdia. Ele não exige direitos. Observe que o que ele apenas quer é trabalhar para o seu pai. Ele quer servir apenas o seu pai. Deixe o seu pecado de estimação. Volte-se para Deus. Se arrepende dos seus pecados. Volta para a casa do pai. Infelizmente há muitas pessoas que apenas decidem voltar. Na sua cabeça elas querem muito voltar para a casa do pai. Mas não agem. Não tomam atitude. Querem sair do pecado, mas não se levantam. Hoje é o tempo de se levantar.
de sair do lamaçal do pecado. É tempo de sair da sua terra distante e correr para os braços do Pai. Você fracassou na vida? Talvez você pense, preciso mudar de vida. Um dia eu vou mudar de vida. Um dia eu vou sair desse buraco. Vou deixar esse vício. O dia é hoje. Levanta, age, toma uma decisão. O interessante aqui é que o filho mais novo é surpreendido quando ele volta para casa. O pai ali, ele descobre que antes de procurar voltar para a casa do pai, o pai já estava procurando o seu filho. Antes de confessar o seu pecado, o pai já havia abençoado, já havia beijado ele. A ideia do beijo aqui no texto grego, meus amados, é que o pai beijou tantas vezes aquele filho, ele beijou com tanta intensidade, sem parar, é como se alguém estivesse morrendo de saudade. Ele abraça e beija com profundo amor. Assim é Deus quando nos perdoa. Ele se alegra na misericórdia, irmãos. Quando volta para a casa de Deus, ele está ali de braços abertos. Haverá festa no céu por causa da sua volta. Não importa o quão longe você foi, haverá uma festa para a sua volta. Deus se alegrará quando você for encontrado. É tempo para voltar para a casa do Pai. Se arrependa hoje. Volte hoje mesmo. A segunda coisa é que o filho mais velho representa os escribas, representa os fariseus, ou seja, nós que estamos aqui na igreja, a maioria, desses que nasceu aqui na igreja, talvez você seja esse filho mais velho. Se você sente que tal pessoa que chegou na igreja, cheia de pecado, com um passado totalmente errado, não merece ser perdoada pelo seu pecado, ou talvez se você sinta ainda mais santa do que qualquer outra pessoa, por ser crente, olhe bem, observe você mesmo e veja o quanto você está errado. Há pessoas que estão na igreja e que nunca foram para uma boate, nunca se embriagaram, nunca se drogaram, nunca se prostituíram, mas estão totalmente perdidas na casa do Pai. Estão totalmente perdidas. Há pessoas que estão na igreja, mas não têm o amor por Deus e nem o amor pelos perdidos. Estão na igreja, mas não amam os seus irmãos. Há pessoas que estão na igreja, que são velozes para enxergar o pecado alheio, o pecado dos outros, mas não enxergam os seus próprios pecados. Olham com julgamento, mas não se julgam a si mesmos. Há pessoas que estão na igreja, mas estão lá por obrigação, por dar uma satisfação a alguém, porque não aguentam mais. Fazem coisas corretas na vida, mas com uma motivação totalmente errada. Vivem vidas religiosas, está na casa do Pai, mas vive como um escravo, não tem comunhão com Deus. Tudo que faz é um fardo. Ser crente para ele é um peso, uma obrigação, algo pesado. Há pessoas que estão na igreja, mas não têm a alegria de servir ao Senhor. Não têm intimidade com Deus. Acredita que a vida cristã significa apenas uma tradição cheia de regras, cheia de legalismos. Vivem como os fariseus viviam. Talvez no seu íntimo você se sinta assim mais santo, que aquele que chegou na igreja cheio de pecados, cheio de coisas, de mazelas. Talvez você se sinta melhor do que aquele que antigamente foi um assassino, que antigamente foi alguém ruim, que antigamente viveu uma vida de imundície, um ladrão que deixou sua vida de imundície, um imoral que deixou sua vida de bebedeira. Talvez no seu íntimo você se ache melhor, você acha que só você presta. Talvez por isso você nunca foi capaz de perdoar quem te ofendeu. E se você se sente melhor do que o outro, talvez você se sinta injustiçado ao ver um irmão sendo perdoado. Se você é aquele filho que faz tudo certinho, talvez se sinta mais merecedor do que o outro, não é? A sua vida não é baseada na graça e na fé que é operada pelo amor, mas sim uma vida pautada nos méritos pessoais, no legalismo, na lei, no comportamento, naquele que apresenta ser um bom filho. Talvez você olhe para o seu irmão perdido e diga: esse aí merece perdão. Esse aí que fez isso, esse que fez aquilo, esse merece perdão.
Na verdade, você não olha para um irmão, mas olha para um inimigo. Meu irmão, se você não enxerga o pecado do próximo, o seu próprio pecado, na verdade, talvez você esteja tão perdido quanto aquele que vive nesse mundo. Deus está confrontando nós agora. Deus insiste em te chamar para a festa. Deus não desistiu de você. Se você arrependa-se da sua mornidão espiritual, dessa dormida, desse sono espiritual, do seu falso legalismo, da sua hipocrisia. Perdoe seu irmão, ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a si mesmo. Negue a si mesmo, entenda que você não é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que os outros, que mesmo fazendo tudo certinho, você ainda diz que ainda carece da graça de Deus. Odiando o seu irmão, vivendo na casa de Deus por obrigação, você não está sendo diferente dos filhos perdidos que estão nesse mundo imundo. Terceira coisa que podemos aprender, irmãos, é que o Pai amoroso é o Deus que nunca desiste de amar os seus filhos perdidos. Não sei se você é o filho que está longe, não sei se você é o filho que está perto, porém perdido. Mas saiba que Deus nunca cansa de procurar. Ele está à tua espera, irmão. Deus se alegra com a sua volta. Você é muito importante para Deus. Ele ama você a ponto de dar uma festa no céu, uma festa quando você volta. Hoje eu convido você para participar dessa festa. A igreja convida você, as escrituras convidam você, o Espírito Santo chama, o Filho de Deus está aberto, de braços abertos e conclama: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Pai espera você. O Pai sempre nos esperará. E você que já está no Pai, sente prazer em estar com o Pai, continue assim. Continue tendo prazer de viver na casa do Pai. E ame, procure viver o melhor possível, amando o Pai e usufruindo do que Ele pode nos oferecer. Ele nos ofereceu a Ele mesmo e nos concedeu perdão, amor, carinho e vida em abundância. A Ele toda glória. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, curvando nossas cabeças. Senhor Deus, obrigado, Deus, pois o Senhor tem nos guardado, nos preservado, o Senhor tem nos ajudado. Que o Senhor, ó Deus, possa tocar no coração daqueles que estão longe da tua casa, e que esses voltem, Senhor Deus, para a tua casa, para os teus braços, e possam viver, Senhor Deus, um amor sem fim aos teus filhos que estão perto. Que o Senhor, ó Deus, os guarde, os abrace, Senhor Deus. Que o Senhor, ó Deus, possa esclarecer que eles também são amados, que eles também precisam do teu amor e amar os outros. Põe em nós, Senhor Deus, tua fé, teu amor, e que venhamos a entender que amar a ti e amar os outros é algo fundamental para a nossa vida. Em nome de Jesus, assim te oramos. Amém. Enfim, irmãos, estamos terminando mais um culto, finalizando mais um culto ao nosso Deus. Que Deus abençoe assim a vida de cada um dos irmãos. Nos dê então a paz que excede todo entendimento. E que nos leve em paz para os nossos lares. Agradecemos primeiramente ao nosso Deus, pois Ele tem nos sustentado, nos mantido, nos reuniu mais uma vez aqui neste domingo para estarmos adorando, louvando, ouvindo a sua palavra. Agradecemos a presença dos irmãos que está aqui conosco. Que Deus abençoe cada um. Que Deus abençoe os nossos visitantes. Que Deus abençoe cada um e que venha a cada dia mais buscar o Senhor e viver na presença
do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos finalizar com o hino de número 400. Hino de número 400. Oração por proteção. Grande Deus, em paz agora despedimos do Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Dai-nos forças, dai-nos forças neste mundo de amargor. Dai-nos forças neste mundo de amargor. Graças, graças, nós rendemos pela tua redenção e queremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Vamos receber assim a bênção apostólica. Vai a cabeça e oremos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos e com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Irmãos, a programação da semana, nós temos na próxima quinta-feira, dia 24 de fevereiro, o culto de oração às 7 horas da noite. Então a igreja estará aberta para os irmãos que puderem estar aqui. Estaremos nos reunindo para orarmos ao nosso Deus na próxima quinta-feira. Domingo, dia 27, nós teremos a escola bíblica dominical às 9h30 da manhã, onde nós iremos dar continuidade aos nossos assuntos. Hoje foi bem interessante, foi muito bom, né? Então continuemos assim. E teremos às 7 horas da noite culto público de adoração ao nosso Deus no próximo domingo. Então, no dia 27, nós teremos como liturgo o irmão Juan. Então, o irmão Juan já se prepare para o próximo domingo, está fazendo aqui a parte litúrgica, né? E também o pregador será este que vos fala. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe. Lembrando também para os amados que dia 6, depois, dia 5, teremos o aniversário da Auxiliadora e da Mocidade, tá? Então já vamos lembrarmos disso, ficarmos atentos a esse dia. Então, dia 5, sábado, desse sábado agora, passou a 15 já, né? Está próximo já. Então, dia 5 de março, teremos aqui na igreja o aniversário da Auxiliadora e da Mocidade às 7 horas da noite.